Quer ver se vocês estão antenados, conectados, hein? Qual é o jogador que ficou famoso na internet com aquela expressão outro patamar? Acho que você acertou, né? Quer bombar nas redes igual a ele? Então, esforça-te. Nessa era digital ultra conectada, é possível contar a história de um jogador como, por exemplo, o Bruno Henrique, a partir dos memes que ele inspira. Seja pela empolgação exagerada dos torcedores ou pelas palavras que às vezes saem espontaneamente. Porque nós estamos em outro patamar. Do outro patamar, né, já virou lenda, né? Foi ali no start mesmo. A palavra que veio na minha mente e eu falei. Foi nada pensado. A frase que virou um símbolo da fase mais vitoriosa dessa geração rubro-negra. Naquele ano de 2019, Bruno Henrique foi eleito craque do Brasileirão e da Libertadores. Eu queria ser o Bruno de 2019 o resto da minha vida, né? O Bruno Henrique tem uma expressão para os momentos em que tudo começa a ficar complicado. Esforça-te. Todo mundo sabe o que essa palavra significa. Pronto, nessa expressão, antes do jogo contra o Vélez Sarsfield da Argentina pela Libertadores, nasceu mais um meme do Bruno Henrique. Leva essa palavra para dentro de campo, na cabeça. Quando achar que tá difícil, lembra da palavra, esforça-te. O avô é pastor, né? E sempre ele me manda um áudio passando uma mensagem para mim, né? Eu fiquei com essa palavra na cabeça. E essa tava na minha cabeça. Essa não foi nada que eu soltei ali do nada. E acabou que eu usei, né? No vestiário. E acabou gerando meme de novo. E nessa boa fase do Flamengo atual, Bruno Henrique conta com um comandante que também faz sucesso na internet e nos vestiários. O cara que gosta da resenha, chama os seus jogadores ali de filho mesmo, ele dá total liberdade. Eu acho que pode ter dado tão certo no Flamengo é esse, não. Amanhã ele entra em campo contra o Sport, sem o velho companheiro Gabigol que está suspenso. Com isso, o Pedro, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, tem boas chances de voltar. E os dedinhos nervosos da internet vão estar prontos para espalhar por aí novos memes do Bruno Henrique. Bruno Henrique joga muito, é uma grande figura. Ó, Peru. Você concorda com a seleção do Tite? Vamos passar aqui na tela por posição, jogador por jogador, para que a gente possa analisar direitinho, principalmente quem ficou faltando nesse time a Seletite. Alisson do Liverpool, indiscutivelmente o goleiro titular da seleção, Ederson do City e o Everton do Palmeiras, são os três goleiros aqui, nada mudou. Ô Kleber, vamos analisando posição por posição, é isso? Tá bom, vamos lá, rápido. Ô, Ivan, começando então com os goleiros, não tem novidade nenhuma, é aquilo mesmo. Não, nenhuma novidade, mas eu acho que o Alisson não é mais o titular da seleção não, hein? Perdeu a titularidade. Pro Ederson. Será? O Ederson participou dos momentos decisivos da Copa América, ou não? Professor Tafarel concorda ou não? Não, mas aí não tinha o Alisson. Mas houve uma mudança assim de hierarquia, eu acho que houve. Você acha que o Ederson assumiu a titularidade? Acho que sim. Mas se a gente chegar à conclusão que o Everton é o melhor goleiro, atualmente o melhor goleiro dos três. Bom, mas falou que ligou pra ele. É que o Tite não ia queimar ele. Liguei pra ele. O Tite foi elegante. Exatamente, mas é uma posição carente. E pra mim é justa a convocação do Arana. Quem é o melhor lateral hoje em atividade no Brasil, na lateral direita? O Daniel, né? Quando ele joga. É o Daniel? E aí, a minha segunda opção é bastante polêmica. Fagner. E na esquerda? No Brasil? Sim. Arana e Felipe Luiz. E aí, Piper? Para mim, o Arana já seria titular há muito tempo. E o Daniel Alves também. Só que aí, veja, isso... No caso da lateral direita, é uma posição que virou praticamente uma capitania hereditária aqui no Brasil, né? É dele, e aí sei lá quando vai ter um outro sucessor, mas o fato é que, se não tem um especialista, também está na hora de começar a treinar um outro jogador que possa ser adaptado à função, porque não dá para depender de um cara que na Copa do Mundo vai ter
perto de 40 anos. Ou melhor, não dá para depender só de um jogador que na Copa do Mundo vai ter quase 40 anos. O Kaká perguntou, aqueles que são os melhores no Brasil. No Brasil. E tem um outro detalhe com relação a isso. Esse cara seria o Gabriel Menino, porque ele já foi convocado para esse setor, para a seleção principal e para a seleção olímpica ele foi como lateral. Só que ele não é efetivado nessa posição pelo Palmeiras, então fica um ponto de interrogação. E aí? Não, aí vem uma questão que passa também pelo que está acontecendo no Palmeiras do Abel Ferreira, que é o seguinte: muito se critica o Gabriel Menino, que ele entra no time, dá assim a impressão de que ele está muito alheio, não está bem, isso, aquilo, não está muito focado. É óbvio que a cabeça do cara, há muito tempo, ela está com esse negócio, assim, atormentando ele. Fala, pô, mas espera lá, eu cheguei a ficar pertinho do caminho para a Copa do Mundo e de repente no meu time eu não tenho nenhuma chance para jogar nessa posição e nem sou aproveitado no meio. Então, se eu fosse assessor dele, porque muito se critica também assessor de jogador e tal, mas esse é o momento em que o assessor tem que falar, escuta, vamos partir para outra. Vamos procurar o clube, vamos falar que a gente quer ir embora. Porque ou ele vai embora do Palmeiras, ou ele não vai voltar a ser jogador de seleção brasileira. Ou o Abel tem alguma razão que a gente ainda não sabe. Mas com relação aos laterais, o Brasil que foi um celeiro de craques, né, de grandes jogadores, hoje em dia você conta nos dedos e aí ainda esquece, porque eles não tem mais a qualidade nem na direita nem na esquerda. Vamos mudar de posição, vamos para os zagueiros então. Marquinhos do PSG, acho que esse é incontestável, né? Thiago Silva é contestável. A gente pode contestar muito porque que ele permanece na seleção. O Éder Militão, do Real Madrid, e o Lucas Veríssimo, que foi do Santos, está no Benfica de Portugal. Eu também teria convocado os 4. Eu também. Thiago Silva também? Também. Opa! É? Para vocês? Sim. Conservadorismo é o melhor caminho. Não, ele joga. Ele joga. Está em grande fase. O clube dele foi campeão da Champions com ele, se machucando na final, mas com ele. Ele joga a bola. É um dos maiores zagueiros que o Brasil já produziu. Muito bem. Bom, já que o voto dos dois aqui bateu, vamos pular então de posição, vamos para o meio campo. Mas é uma posição muito bem servida, tá? Ah, sim. Existem vários jogadores que poderiam ser convocados. Diferentemente das laterais. Meio-campistas: Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon e Fred do Manchester United. E aí, Piperno, começo com você. Fred, por exemplo, ainda, você acha que ele deve ser... Eu queria ter visto o Gerson. 2. A gente falou aqui no começo do programa, eu sei que, considerando o que essa comissão técnica tem de atritos com ele, é uma coisa que vai se tornando cada vez mais utópica, mas é um jogador que eu gostaria de ter visto. Tem uma outra tela, Ivan, antes de você falar, com o Everton Ribeiro, do Flamengo, mantido na seleção. Claudinho, do Zenit, essa é a novidade, né? Melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que disputou agora a Olimpíada em Tóquio. E o Lucas Paquetá, que é outra discussão aqui, né? Não sei se ele deveria continuar mantido no time. Essa é uma posição bastante discutível, porque o Felipe Coutinho perde muito espaço. O Lucas Paquetá foi muito bem na Copa América. Não acho que o Claudinho fez uma excelente Olimpíada. Não acho. Pode ter sido um jogador útil, mas muito longe de ter brilhado com a camisa da seleção brasileira. Acho discutível. E o Everton Ribeiro não está bem nem no Flamengo. Não é hoje um dos principais jogadores do Flamengo. Quer dizer, ele é um dos principais jogadores do Flamengo, mas ele não vive uma excelente fase, como ele já viveu em outras ocasiões. Mas essa é uma posição muito difícil, porque hoje o meia da seleção brasileira é o Neymar, que vinha jogando por dentro no PSG. Então, para mim, o Neymar vai ser efetivado como meia, 2 ponteiros e um centroavante. E esses caras aqui, esses 3 principalmente, o Paquetá ainda pode ser recuado para a função de segundo volante. O Tite já fez isso com o Casemiro na primeira função, Paquetá, o Neymar, 2 abertos e um centroavante. Esses caras aqui vão ter que provar agora, porque é uma posição difícil. Ele está tentando achar um cara que pense o jogo diferente, como fazia o Felipe Coutinho quando estava bem, mas é uma posição bastante carente também essa de meia na seleção brasileira. E aí, Piperno, com relação aos meio-campistas? Não, de fato, eu acho o seguinte,
Paquetá, ele continua, acho que a Copa América dá a ele o direito de continuar sonhando em se manter na seleção brasileira, e a comissão técnica fez bem em mantê-lo, além do que é um jogador muito versátil, pode jogar, pode flutuar por vários setores do campo, exercer diversas funções, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, saindo para o lado, centralizado. Eu acho ele muito bom jogador. O Everton Ribeiro não vive o melhor momento da carreira dele, mas também eu acho que sim, não é absurdo nenhum mantê-lo na seleção nesse momento. Em relação ao terceiro dessa lista aí, o Claudinho. O Claudinho, Ivan, se ele for jogar na seleção brasileira principal hoje, eu acho que a tendência é ele jogar até bem melhor que na seleção olímpica por uma razão muito singela. Na seleção olímpica, em vários momentos, ele foi utilizado abrindo mais pelo lado esquerdo, e aí o Claudinho perdia um pouco o raio de ação dele. Ele não é um jogador para isso. Sim, perfeito. Agora, o Claudinho atuando por dentro, olhando o jogo de frente, se aproximando dos atacantes mais próximos da área e tal, é um Claudinho aí sim muito bom jogador, e os melhores momentos dele na Olimpíada foi quando ele teve a oportunidade de fazer essa função. Como na seleção tem muita gente para abrir pelo lado esquerdo, inclusive o Neymar e os atacantes de lado, eu acho que ele jamais seria utilizado nessa função. Seria, sim, escalado para jogar por dentro. E aí ele vai render mais. Daqui a pouco vocês vão estar pedindo um Arthur do Bragantino, hein? Logo, logo, vocês vão estar pedindo um Arthur. Muda a tela, vamos para os atacantes, então. São duas telas. Neymar, que dispensa maiores apresentações. Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, que vem da seleção como artilheiro, né, da Olimpíada. Gabigol, o Matheus Cunha, do Hertha Berlim, e a novidade, Rapinha, ou Rafinha, se preferir, do Leeds. Rafinha, jogador revelado pelo Avaí, jogou muito tempo no Vitória de Guimarães. É uma aposta, digamos uma... Aliás, Piperno, você não acha também que a convocação do Rafinha, ele fez por merecer, talvez... Ele já vinha sendo monitorado pela seleção brasileira, mas você não acha também que é uma forma de você não perdê-lo também para outras seleções, já que ele foi cedo para a Europa, passou a se destacar e também já chamou a atenção na Premier League? É algo que pode ter passado sim pela cabeça da comissão técnica. Agora, eu como fã do Vinícius Júnior, gostaria de vê-lo de novo na seleção, e eu não entendo porque ele não tem duas convocações seguidas. Ele é convocado uma vez, sai. Convocado uma outra vez, eu Agora, teria mantido. Ele não foi bem, né? Ele jogou pouco na Copa América, mas quando exigido não jogou. Pouco, né, Val? Bruno Henrique poderia estar nesse time, Hulk poderia estar nesse time que está jogando... A esperança aqui, Kaká, é o Matheus Cunha. Nós precisamos de um 9. Olha que legal, tabela completa aqui. Ele não é um 9 por sangue. Como diz o Tite, ele é um híbrido, e é verdade também. Como é o outras Richarlison, funções. como é o Firmino. A gente não tem um 9. Ele é uma esperança.